Fala pessoal, bem-vindo novamente ao canal Hoje no Mundo do Direito. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco de um vídeo que é basicamente polêmico, né? Porque ele fala do vínculo empregatício na CLT. Por que é polêmico? Porque sempre existiu essa queda de braço entre o empregado e o empregador, né? Cada um contando a sua história dentro dessa relação. A que mais lhe convém, obviamente, para cada uma das partes. Lembrando, pessoal, que o objetivo dos nossos vídeos é ter uma abordagem simples, rápida e de fácil entendimento para todos. Não iremos nos aprofundar nos vídeos muito tecnicamente com aqueles textos longos e de difícil compreensão, que são comuns no ramo do direito. Lembrando que todas as leis e temáticas que abordaremos no canal não são absolutas. Elas são passíveis de entendimentos diversos devido à complexidade de cada tema. Entrando no assunto do vídeo, o vínculo empregatício, ou relação de emprego, é o termo jurídico que define se determinada pessoa tem uma relação de trabalho formal com a sua empresa. Essa classificação define se você deve direitos trabalhistas ou não. Por isso, todo empreendedor deve ficar atento, e isso também serve para o empregado, para que ele fique ciente dos seus direitos e deveres. Vamos agora para o slide 2. Neles vamos falar brevemente o que é CLT, para a gente entender tudo isso. A definição. A sigla CLT quer dizer Consolidação das Leis do Trabalho e foi criada pelo Decreto-Lei 5.452, pelo então presidente Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1943, permanecendo até hoje uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. É uma grande conquista para a sociedade mesmo, porque antes da CLT não existia nenhuma regulamentação para as questões trabalhistas no Brasil. Então, basicamente, praticava a escravidão. Não tinha nenhuma lei que determinasse se o empregador tinha regras a seguir, quais eram os direitos do empregado. Então, por isso que, mesmo defasada, né, já é há bastante tempo, mais de 70 anos, ela é considerada ainda uma grande conquista, né, da sociedade brasileira. Então, vamos lá, pessoal. A CLT regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural, também de relações individuais ou coletivas. Ela foi decretada no Estado Novo, que foi um período autoritário da Era Vargas, em 1º de maio de 1943. Essa legislação visa proteger o trabalhador e ela regula as relações de trabalho, criando um direito processual do trabalho. Ela tem uma grande importância. E ela está na maneira com que se propôs a coibir as relações abusivas do trabalho, que antes eram comuns. Não haviam leis que regulassem horários, condições de trabalho, nem de benefícios. Ou seja, ela foi uma conquista dos trabalhadores, pois garantiu condições mínimas de trabalho. No próximo slide, nós vamos falar das críticas que a CLT sofre. São 4 pontos que a gente elencou no vídeo, que é inflexível, protecionismo exagerado, a defasagem e a complexidade. Então nós vamos falar um pouco de cada um. Então, falando dos primeiros temas que nós vamos abordar, nós vamos falar da inflexibilidade. A inflexibilidade, possivelmente, é o mais recorrente dos problemas da CLT. Ela está diretamente relacionada à essência paternalista da legislação da Era Vargas. Como, por exemplo, pela lei, a empresa deve proibir o funcionário de entrar antes e sair depois do horário de trabalho. Imagine colocar isso em prática nas grandes cidades, com todo o caos existente no trânsito. Algumas como São Paulo, por exemplo, que possui rodízio de veículos. Fica extremamente complicado seguir isso a risco. Outro ponto que nós vamos abordar é o protecionismo exagerado. A CLT foi criada com a preocupação de proteger o trabalhador. E, de fato, em muitos casos ela protege. O que acontece, no entanto, é que o excesso de proteção pode também, por incrível que pareça, desproteger o trabalhador. Existem casos que a empresa prefere demitir o empregado a rebaixá-lo de função, por exemplo, em um momento difícil financeiramente que a empresa passa, com o risco de ter uma demanda trabalhista. Outro ponto que nós vamos abordar é a defasagem. O nome já diz tudo. A CLT possui mais de 70 anos e poucas vezes teve uma atualização. A mais recente foi a reforma trabalhista de 2017, mas ainda não satisfaz as necessidades que os tempos atuais necessitam. O próximo ponto, pessoal, é a complexidade. A título de curiosidade, o texto legal possui nada mais nada menos que 922 artigos. Isso mesmo, pessoal, 922 artigos. Não bastasse isso, no direito do trabalho existem centenas de outras leis, portarias, decretos e normas reguladoras.
existem vários detalhes da CLT que podem gerar passivos trabalhistas. Exemplo, na jornada noturna, a hora não tem 60 minutos. Segundo a CLT, todo o trabalho praticado das 22 horas às 5 horas da manhã tem a hora computada em 52 minutos e 30 segundos. Isso porque a lei supõe que existe um desgaste maior do organismo humano nesse período. Dessa forma, a legislação definiu que as 7 horas noturnas trabalhadas equivalem a 8 horas, com a possibilidade de haver apenas 1 hora de acréscimo à jornada para descanso ou refeição. Já no próximo slide, pessoal, nós vamos falar da definição de empregado pela CLT. O artigo 3º da lei da CLT apresenta uma descrição objetiva sobre o conceito de empregado. O artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Nós precisamos fazer uma observação aqui, pessoal. Eu até coloquei aqui como atenção. Empregado é diferente de trabalhador. Todo empregado é trabalhador, mas a recíproca não é verdadeira. Trabalhador é todo aquele que presta serviços, seja a empregador, seja a pessoa com qual não mantém vínculo empregatício. Por isso, o contribuinte individual e o avulso são considerados trabalhadores, mas não são considerados empregados. Finalmente, chegamos no slide que iremos falar de requisitos para o vínculo de emprego. O empregado será todo trabalhador que, cumulativamente, preencher os seguintes requisitos. Então, vamos falar do primeiro, que é: ele precisa ser uma pessoa física. A prestação de serviços que o direito de trabalho toma em consideração é aquela pactuada por uma pessoa física, não podendo ser pessoas jurídicas. Assim, a figura do trabalhador será sempre de uma pessoa natural. O outro ponto que nós vamos falar é da pessoalidade. Significa que o trabalhador não poderá fazer-se substituir por outro trabalhador para que o serviço seja prestado. O empregado deve prestar pessoalmente os serviços, pois o contrato de trabalho é ajustado em função daquela determinada pessoa, ou seja, você não pode terceirizar sua mão de obra. O outro ponto que nós vamos abordar é a não eventualidade. A relação de emprego gera uma continuidade naquela prestação, ou seja, é necessário uma regularidade na prestação dos serviços. Embora a CLT não determine um período mínimo, a doutrina entende que acima de 3 vezes na semana já é caracterizado como uma prestação de serviço permanente. O outro ponto seria a onerosidade. A onerosidade, pessoal, nada mais é que o recebimento de remuneração em troca dos serviços prestados pelo empregado. É o famoso salário. E por último, e o mais importante, é a subordinação. Como subordinação, entende-se a submissão às orientações e diretrizes do empregador. São circunstâncias no qual o dono da empresa ou gerente determina como e onde, de que forma a prestação de serviço será realizada. Ou seja, o empregado está sujeito às ordens e orientações do empregador. Atualmente, na prática, a subordinação é um dos principais requisitos que os juízes levam em consideração para declarar se aquela pessoa tinha vínculo empregatício ou não naquela empresa. Obviamente, não é essa subordinação que nós vemos na imagem, né? Essa daí é uma subordinação que não cabe mais nos dias atuais. Então, pessoal, em regra, estando presentes todos os elementos acima elencados, que são esses 5 itens, que é a pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, se todos esses elementos, em regra, tiverem elencados, teremos a configuração do vínculo empregatício. Então é isso, pessoal. Por hoje chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria de agradecer a permanência de todos que chegaram até aqui. Espero que os vídeos estejam sendo úteis para vocês, pois tento através deles simplificar e trazer o melhor entendimento para todos, independente se você é da área jurídica ou não. Em tela estão todos os nossos canais de comunicação, caso queiram entrar em contato conosco. Muito obrigado, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!